Meus irmãos e irmãs, que Deus Espírito Santo, que desde que nós éramos criancinhas, colocou a fé no nosso coração e nos guia no caminho de Jesus, que esse Espírito também nos conduza quando nós queremos refletir na palavra de Deus, especialmente no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Amém. Hoje eu vi hoje eu vi o pessoal fala meme, né, da internet, dizendo assim: o Dom Pedro lutou tanto para ter independência e dar um feriado para nós, para o feriado cair bem no domingo. Daí a gente não aproveita o feriado, né? Mas na verdade, o dia da independência, independente do dia que cai na semana, faz a gente pensar então, né, em liberdade, em a gente não ser dependente ou submisso, seja a um grupo de pessoas, seja ser submisso a um outro país, como o Brasil era submisso, então, né, a Portugal há muitos anos atrás. E na nossa vida pessoal, meus irmãos, a gente vê as crianças aqui, né? Quanto menor a criança, tem criança de colo, né? Que veio hoje a primeira vez no culto. Quanto menor a criança, mais ela depende da mãe, do pai, né? Mas elas vão crescendo, aí elas começam a ficar independentes. E aí, depois de um certo ponto, a gente quer ser independente até nas nossas decisões. Como diz a frase, a gente quer ser dono do próprio nariz. A gente quer, né, tem uma fase da vida, especialmente adolescência, juventude, que às vezes a gente, né, não quer ser submisso a mais ninguém. Nós queremos mandar na nossa própria vida. E no mundo de hoje se fala muito em independência, em liberdade, em direitos. E as pessoas, né, buscam cada vez mais um estilo de vida que seja fácil, que não tenha nenhuma dificuldade, que tenha muito prazer e não tenha nenhuma dor ou sofrimento. E, olha só, na contramão do mundo estamos nós, os cristãos. Por quê? Como assim? É porque ser cristão, ser um verdadeiro seguidor de Jesus, sempre vai ter a ver com cruz. Vai ter a ver com confiar na cruz de Jesus e vai ter a ver com carregar a nossa própria cruz. A gente pode dizer assim: quem quer ser um verdadeiro cristão, o seu estilo de vida vai ser moldado não pelo mundo, mas moldado pela cruz de Jesus. E a gente vai ser, sim, dependente e submisso a Cristo. No Evangelho de hoje, Jesus fala algumas coisas, né? E a figura que eu coloquei aqui está muito claro que não aparece bem, mas aqui é o que ele fala lá no começo. Tem uma torre ali, ó. Ele fala: olha, você vai construir uma torre, né? Calcula se você vai ter suficiente para concluir a sua construção. E do lado de cá tem soldados. Ele diz: um rei que vai fazer uma guerra contra outro tem que calcular se o exército dele vai ser, né, forte o suficiente, numeroso o suficiente para ganhar do outro que vem com o dobro de soldados. E Jesus, então, no versículo 27, diz assim, ó:
Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Isso é uma possível tradução. E na tradução que nós lemos hoje, quem não carrega a sua própria cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. E nós queremos então hoje nessa mensagem ver o que isso significa para a nossa vida. No versículo 26 aqui do texto, né, Jesus mostra que esse estilo de vida da cruz é muito sério, é muito profundo, é muito comprometedor. Então ele diz, você e eu não podemos amar nada, nem ninguém mais do que a Jesus. Nem amar a gente mesmo mais do que a Jesus. Ele fala ali, olha, quem ama mais seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, ou a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, ou nós amamos Jesus, e nós amamos menos, e é uma palavra que essa pode ser traduzida assim também, nós odiamos qualquer coisa que ficar entre nós e Jesus. Ou a gente vive assim, eu amo Jesus e eu não amo o que me afasta de Jesus. Ou você vive assim ou você não pode ser meu discípulo, diz Jesus. Quando a gente ouve isso, meus irmãos, especialmente no mundo de hoje, né? Parece isso assim muito radical, né? Usando termos da política, né? É uma palavrinha que é muito usada hoje em dia, extrema direita, extrema esquerda, né? Alguém diria isso aqui é um extremo radicalismo. Jesus dizer que é assim que a gente tem que segui-lo. Mas Jesus, em outros textos da Bíblia, também mostra que isso é sério. Ele fala em outro lugar que a gente não pode ficar em cima do muro, não tem neutralidade. Ou você está com ele ou contra ele. Lá em Mateus ele diz assim, ó. Quem não é a meu favor é contra mim. Quem não me ajuda a juntar está espalhando. Não tem palavra mais clara do que essa, né? Ou você está comigo ou contra mim. Nós ouvimos na leitura do Antigo Testamento Deus dizer lá através do Moisés, ou você escolhe o bem e a vida ou o mal e a morte. Não tem meio termo. Veja, Jesus, meus irmãos, ele não está pregando para eu e vocês odiarmos pessoas. Não está mandando a gente odiar a família, os amigos e desprezar as pessoas. Não, porque tem outro texto que ele diz o quê? Vocês lembram? Ele diz assim, orem pelos que perseguem vocês e amem os seus inimigos. Então ele não está mandando a gente odiar ninguém. Mas ele está mostrando que se necessário, para seguir Jesus e para compartilhar com ele o que é dele, se for necessário, nós precisamos até nos afastar de pessoas que querem nos afastar de Jesus, que querem impedir a gente de seguir Jesus. E aí vocês percebem que esta é a cruz que Jesus está falando. Né? Eu já comentei outras vezes que tem gente que acha que a cruz é as coisas da vida, né? Eu tenho um filho viciado, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Minha mãe está na cama há muitos anos, eu tenho que cuidar dela, essa é a minha cruz, né? O meu marido agora está com câncer, então essa é a cruz. Não, essa aqui é a cruz. É o fato de você, às vezes, ter até que se afastar de pessoas que você gosta, ou de coisas que você gosta, quando essas pessoas ou essas coisas querem impedir você de seguir Jesus. Essa é a cruz. Quando lá nos versículos 28 a 30, então Jesus faz essa comparação aqui, né? A construção da torre e uma grande batalha, ele está mostrando como o seguir Jesus é uma coisa valiosa. E aí ele está chamando a gente para fazer duas coisas. Construir a torre da nossa vida sobre ele. E, com ele,
vencer o exército do inimigo, que é o diabo. Para isso ele diz que a gente tem que calcular. Eu vou conseguir terminar a minha construção? Eu vou conseguir vencer o exército que é mais forte do que o meu? E aí, olha só, se você fizer a conta, se eu fizer a conta, se nós fizermos os cálculos, nós não vamos passar na construção nem do alicerce. E na luta contra o diabo, a gente vai ter que pedir rendição e continuar escravo do diabo. Por mais recursos que a gente tiver aqui nesse mundo. O que eu estou querendo dizer? Sozinho, a gente não constrói a torre da vida e a gente não vence o exército do diabo. A gente não consegue sozinho. E a gente então vai ter que ficar vivendo uma vida torta e submissa ao diabo. Por isso que lá no versículo 33, Jesus diz, olha, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem e me seguir. O que ele quer dizer com isso? O discipulado e a salvação, meus irmãos, são coisas tão valiosas que nada do que a gente tem serve para conseguir isso. Então, ele está dizendo assim, você acha que você vai conseguir salvação, vencer o diabo com o que você tem? Com a sua força e vontade, com os bens, o dinheiro que você tem? Não. Esquece tudo isso, deixa tudo isso para lá, porque você não vai conseguir. Então aí, quando a gente vai a Jesus completamente vazios, quando a gente vai a Jesus humildes, sem confiar em nós, no que nós somos e temos, aí nós podemos ser independentes em Jesus. E Ele pode encher a gente, quando a gente está vazio de nós mesmos, do que Ele tem para nos dar. E aí, meus irmãos, Ele vai construir a torre da nossa vida e Ele vai fazer a gente vencer a guerra contra o inimigo, que é o diabo, o pecado e a morte. Vejam, para fazer tudo isso, para vencer por nós, Jesus também foi radical. Jesus não veio aqui no mundo só, ficou pregando o amor, curando pessoas, e dizendo assim, ame o inimigo e faça o bem. Não, ele fez isso na prática. Ele deu um exemplo, ele morreu lá na cruz. Ele se deixou prender, ele se deixou colocar uma coroa de espinhos, ele apanhou, ele foi chicoteado, ele foi pregado na cruz para provar o seu amor aos inimigos. Quem? Nós. Todas as pessoas do mundo, os pecadores. Então ele deixou tudo que ele tinha, principalmente o seu poder divino, com o qual ele podia fugir de tudo isso. Ele deixou tudo isso, pegou aquela cruz maldita, carregou ela, e lá ele se deixou pregar, para nos dar a verdadeira independência e liberdade, Liberdade do pecado, da morte e do diabo. Então Jesus não escolheu uma vida fácil, agradável, buscando prazeres, uma vida sem compromisso, sem problemas. Não procurou isso. E aí vem a pergunta para nós. Como é que nós vivemos o nosso cristianismo? Como é que você avalia a sua vida de seguidor de Jesus? Como é que você avalia a sua vida diante do que Jesus diz? Quem não carrega a sua própria cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Veja, no mundo de hoje, meus irmãos, cada vez mais as pessoas procuram um cristianismo fácil. Usando uma expressão que alguns falam, um cristianismo light, um cristianismo mais levezinho, sem compromisso, sem nenhum sacrifício, sem luta, sem incômodo. Por exemplo, tem muita gente hoje em dia que diz, eu sou cristão, mas eu não vou em igreja.
não preciso de igreja. Na verdade, no fundo é porque ele não quer ter compromisso com um grupo de pessoas pelas quais ele vai ter que orar, ele vai ter que conviver com elas, vai ter que aguentar o pecado delas, vai ter que perdoar. Essa pessoa não quer ter um compromisso de ajudar a manter o trabalho dessa igreja com os seus dons, com as suas ofertas, né? Enfim, ela quer um cristianismo, aquele que é o cristianismo da internet, né? Que não tem nenhum compromisso, não vai ter nenhum incômodo. Mas agora vamos trazer isso para nós. E os luteranos? São assim também ou não? Vamos analisar. A gente vê, meus irmãos, em todo o lugar da nossa igreja no Brasil e fora do Brasil, irmãos que nada ou pouco fazem para apoiar o trabalho do reino de Deus, que pensam que eu indo na igreja lá de vez em quando eu sou um bom cristão, né? Já que eu recebo a salvação pela fé, né? A nossa igreja ensina, eu sou salvo pela fé. Então, eu indo lá de vez em quando está bom. E ela esquece, né, que a fé produz frutos. Lembra do salmo de hoje? Diz, o fiel a Deus é como a árvore plantada na beira da água, que produz os frutos no tempo certo. Nós temos muitos irmãos. Eu gosto de falar números, né, para a gente pensar. Jesus falou em números ali, ó. A nossa congregação aqui, ó, esta congregação, na lista tem 500 pessoas. 500. Desde que eu estou aqui, 1 ano e meio quase, acho que o culto que teve mais gente foi 250. E ainda tinha visitantes. Hoje aqui não tem 200. Deve ter no máximo 150, né? Então, veja, aqui eu só estou comparando números. Se hoje aqui tiver 150... onde estão os outros 350 irmãos que não estão aqui hoje? Eu sei que alguns não estão, me avisaram, estão em culto em outro lugar. Alguns estão doentes, alguns talvez estejam viajando, né? E nem caberia 500 pessoas aqui, né? Mas com certeza, nós poderíamos ter todo o culto aqui, 250 pessoas, tudo lotado aqui, lá em cima, porque nós temos 500 pessoas. Vocês estão vendo que os números provam que às vezes nós também não queremos compromisso com o reino de Deus, que a gente também pensa, de vez em quando eu vou lá, de vez em quando eu ajudo, ou então, ajudar para quê? Tem outros que podem fazer isso, e assim por diante. Então, meus irmãos, Jesus escolheu a gente, colocou a gente no seu reino de graça. E por graça. Mas enquanto a gente estiver no reino dele, nós temos que viver de modo digno do nosso rei, né? Sabendo que a gente não merece a salvação, por isso eu tenho que valorizar mais ainda a salvação que ele nos dá. Eu quero ler agora uma frase do Lutero, né? Que Lutero fala sobre essa questão de querer ser cristão sem seguir Jesus realmente. Ele fala assim: isto precisa ser enfatizado contra essas pessoas ousadas e imprudentes que dizem assim: eu tenho a promessa, eu vou receber o que é prometido, mesmo que eu não faça nada. E Lutero, ele era às vezes muito pesado com as palavras, então ele diz assim: as promessas não são dadas para nós com o propósito de a gente ficar roncando, ser preguiçosos e dormir, ou para fazer o que é contrário à promessa de Deus. As promessas são dadas para a gente trabalhar, ser vigilante e produzir frutos, né? Então, Lutero diz, olha, a promessa da salvação não é para a gente ficar se acomodando, né, dormindo na fé, roncando. Não, é para a gente produzir frutos. Então, meus irmãos, se a gente realmente quer carregar nossa cruz, ser seguidores de Jesus, a gente vai contra o que o mundo ensina. E nós vamos ir contra até o que algumas igrejas ensinam hoje em dia. Jesus não deixa outro caminho. Ele diz: quem não carrega a sua própria cruz e vem após mim,
não pode ser meu discípulo. Então não tem cristianismo fácil. A fé envolve sempre carregar a cruz, ou ela não é fé em Jesus. E antes de eu continuar, né, eu falei no começo do culto, eu falei na oração, até com as crianças, né? Veja o privilégio que nós temos. Com tantos problemas no nosso país, nós ainda temos permissão, liberdade para fazer culto. Qualquer dia da semana. Na igreja, até na praça, se a gente quiser, né? Nós não somos proibidos de ter culto, de ter Bíblia, etc. Tem milhões de pessoas no mundo que são proibidas. Vivem em países onde ser cristão é crime. E se você for pego com Bíblia, você é morto. Então vejam, essas pessoas às vezes estão dando a vida realmente pela fé. Olha o privilégio que nós temos. Então olha só, o que é na prática o desafio de Jesus para carregar a cruz? Eu vou dar alguns exemplos. Significa o seguinte, que muitas vezes você vai ter que escolher, por exemplo, entre vir ao culto, vir à reunião de jovens, vir à reunião de servas e leigos, vir ao estudo bíblico, ou fazer outra coisa naquela hora. Você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher muitas vezes em apoiar o reino de Deus com o dinheiro, com os bens que Deus dá para você, ou ignorar o que Deus diz sobre isso e usar tudo que Deus lhe dá em outras coisas. Você vai ter que escolher entre obedecer a palavra de Deus, as orientações e as repreensões que ela tem também, não só as promessas, ou escolher em fazer o que você acha que é certo e deixar a Bíblia para lá. Você vai ter que escolher entre perdoar sempre quem te ofende, quem te faz mal, como Deus faz com você todos os dias, ou escolher ser orgulhoso e guardar rancor para o resto da vida. Você vai ter que muitas vezes escolher entre mostrar a sua fé no dia a dia, às vezes rejeitando certos convites, às vezes tendo que falar certas coisas para as pessoas. Você vai ter que mostrar a fé com palavras e ações, ou você vai ter que fingir que você não conhece Jesus, como Pedro fez lá, né? Lembra quando Jesus foi preso? 3 vezes ele falou, eu não conheço esse homem. Nós, muitas vezes, vamos ter que escolher entre fingir que a gente não conhece Jesus ou realmente mostrar que Jesus é o nosso Senhor. Agora, olha, para a gente poder fazer tudo isso, para a gente poder carregar essa cruz, Jesus primeiro agiu. Ele carregou a cruz mais pesada, a pior, a cruz dos nossos pecados. Sobre essa cruz, ele não só foi colocado lá e amarrado, ele foi pregado. E lá ele pagou com a vida para a gente então poder receber a salvação e a vida eterna de graça. Então ele se deu por nós, para nós podermos ser seus discípulos, para a gente poder dar para ele o que ele nos dá. Mas dar como? Como é que a gente devolve para Jesus o que ele nos dá? É dando para as outras pessoas. O que você pode dar para as outras pessoas que Deus nos deu? Palavras de salvação, ajuda material e emocional, mas principalmente, você pode dar para as pessoas o que elas mais precisam, para ter uma vida também abundante e verdadeiramente livre. Você pode dar para as pessoas o amor e a força de Cristo, especialmente aquelas pessoas que vocês conhecem, que estão fracas, que estão deprimidas, que estão sem esperança, que estão sem coragem para seguir em frente. E aí nós ligamos com setembro, né? Talvez você conheça gente que já pensou ou está pensando em se matar. Leve para ela a palavra de Jesus e mostre que tem uma saída. Que tirar a vida não vai resolver o problema, mas Jesus sim vai resolver o problema dela. Então Jesus, meus irmãos,
carregou a cruz por nós, construiu para nós a torre da salvação, venceu o inimigo lá na cruz, para que agora a gente possa carregar a nossa cruz, seguir Jesus com a força que Ele dá para nós, na palavra e na Santa Ceia. Vamos confiar no seu amor, vamos deixar que Ele nos guie, vamos deixar de lado tudo que nos afasta de Jesus. E vamos seguir então o que o Moisés, falou no texto de hoje. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam o que Ele manda, fiquem ligados com Ele, e assim vocês vão continuar a viver. É Jesus, meus irmãos, que carregou então, essa maldita cruz no lugar de todos nós, que nos dá o amor de Deus. É Ele que capacita vocês e eu a carregar a cruz até a vida eterna. É Ele que, independente do que acontecer na nossa vida e no nosso país, é Ele que diz, eu estou com vocês. Vocês não estão carregando a cruz sozinhos. E lembrem, vocês não têm que vencer nada. Eu já venci no lugar de vocês. Então tomem a sua cruz, me sigam, e vocês vão receber a vida eterna. Então, meus irmãos, guiados, capacitados, fortalecidos, amparados no amor de Jesus, carreguemos a nossa cruz. Amém.